Médico é preso em flagrante no Rio por estuprar paciente durante parto. Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou o petista. E você vai ver também. Incêndio de grandes proporções atinge prédios comerciais no centro de São Paulo. Procon fiscaliza postos de combustíveis para verificar se redução de preços está sendo cumprida. Ucrânia planeja organizar exército com 1 milhão de integrantes e com armas fornecidas pela OTAN. Falta de caminhoneiros abre oportunidades para brasileiros nos Estados Unidos. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E vamos direto ao Rio de Janeiro para falar de um caso que chocou o Brasil nesta segunda-feira. O repórter Anderson Nascimento tem as informações. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um caso de violência contra a mulher alarmou muitos fluminenses. Um médico anestesista estuprou a paciente durante a realização de uma cesariana. Enfermeiras e técnicas do Hospital da Mulher Eloneida Studart de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio, gravaram o médico anestesista Giovanni Quintelha Bezerra, de 32 anos, enquanto estuprava uma paciente durante uma cesárea. A mulher e demais funcionários pegaram o celular e o posicionaram em um armário com portas de vidro, pois desconfiavam de alguma coisa estar errada. Em depoimento, uma delas contou que o anestesista sedava de maneira demasiada e que as pacientes nem sequer conseguiam segurar os bebês após o parto. Acrescentou também que Giovanni ficava separado do restante da equipe por um tecido que obstruía o campo de visão de qualquer pessoa na sala de cirurgia. O médico atuou em pelo menos 10 hospitais públicos e privados e foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão. E nesta segunda, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio abriu um processo para a expulsão do médico. Ainda sobre o cumprimento da justiça, 2 militares acusados de matar o policial civil Renato Couto continuam presos. O juízo da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão preventiva de 2 militares acusados de matar o perito da Polícia Civil, Renato Couto de Mendonça. As defesas do sargento Manuel Vitor e do cabo Dares Fidelis tinham solicitado a revogação da prisão dos dois e para arrolar testemunhas. Contudo, o juiz Alexandre Abraão considerou que não há motivos para revogar a prisão e os demais requerimentos eram irrelevantes. Lorival e os 3 militares são acusados de matar Renato Mendonça em maio deste ano, depois de um desentendimento com Lorival, dono de um ferro velho localizado na zona norte do Rio de Janeiro. A vítima ainda foi jogada viva em um rio na Baixada Fluminense. Agora uma novidade, os conhecedores do mundo digital podem se preparar, vem campeonato por aí. O Rio de Janeiro recebe em setembro deste ano a 5ª edição do Hacking.Rio, um tipo de competição que reúne programadores de computação para tentar solucionar desafios propostos. Na edição deste ano, que acontece do dia 1º a 4 de setembro, o Hacking.Rio tentará buscar soluções para desafios relacionados ao objetivo do desenvolvimento sustentável. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de agosto e podem ser feitas pelo site. Podem participar equipes, mentores, instituições de ensino e comunidades técnicas do Brasil ou do exterior. O primeiro lugar receberá um prêmio de R$25 mil. Pena que eu não domino a arte da tecnologia para me inscrever. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Obrigada, Anderson. Um ótimo início de semana para você. E mudando de assunto, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem que matou o cabo eleitoral e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, durante sua festa de aniversário. O crime teria motivações políticas, já que o atirador é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Em sua rede social, o próprio Bolsonaro repudiou o crime. O presidente disse, inclusive, que dispensa o apoio de pessoas violentas.
Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. Primeiro, o guarda municipal tenta se esconder embaixo de uma mesa. Em seguida, o atirador aparece com a arma em punho. A mulher da vítima tenta contê-lo sem sucesso. O homem atira a queima-roupa. O guarda municipal reage e também atinge o atirador, que caiu do outro lado do salão. Um homem que estava na festa chuta o rosto dele. O crime aconteceu durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu, Paraná. A vítima foi o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloysio de Arruda, que não resistiu aos tiros e morreu. Ele comemorava o aniversário de 50 anos com uma festa temática do partido. O atirador é o policial penal federal Jorge José da Rocha Garanho, que segue internado. Por divergências políticas, Garanho invadiu a festa, discutiu com a vítima e efetuou os primeiros disparos. As imagens desse outro vídeo mostram o momento em que ele chegou ao local. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma rede social no domingo que dispensa o apoio de quem pratica violência contra opositores. A postagem, segundo Bolsonaro, é uma republicação de uma mensagem feita em 2018. E em São Paulo, um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial de 8 andares na região da rua 25 de Março, área de comércio popular no centro da cidade. Outras 3 edificações foram atingidas pelas chamas. Ao longo de toda a manhã, curiosos e trabalhadores da região onde o incêndio aconteceu se aglomeravam diante dos bloqueios feitos pelas autoridades. Assim que a gente cheguei de manhã, já não tinha mais como fazer nada. Está tudo fechado, não pode entrar por conta do risco do prédio desabar. Bruno e Anderson são promotores de vendas e prestam serviços para lojas do centro de São Paulo. Entre elas, algumas das edificações atingidas pelo fogo. Eles contam que no prédio comercial localizado na rua Barão de Dubrá, no bairro da Sé, onde o incêndio começou, funcionavam comércios e estoques com muitos materiais inflamáveis. O que eu me lembro, tinha coberta, edredom, tinha brinquedo também. O capitão André Elias do Corpo de Bombeiros não confirmou a informação. Ele falou com a nossa equipe de reportagem por volta de 1h da tarde. Naquele momento, afirmou que o fogo estava controlado. Nós temos 99 homens trabalhando. Os esforços se concentram na edificação mais alta, que é a que ainda tem chamas. As demais frentes continuam para garantir que não haja reignição. O prédio não estava com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado. Isso é uma infração administrativa que será apurada depois no âmbito administrativo pela Prefeitura de São Paulo, pelo Corpo de Bombeiros, e isso terá dado continuidade a esta apuração e eventualmente a punição aos proprietários do imóvel. O delegado Roberto Monteiro revelou em coletiva de imprensa que uma mulher chamada Karina, vizinha do prédio em chamas, contou à polícia que ontem à noite ela ouviu um estrondo ali, bem no meio da edificação, e então ela começou a visualizar o fogo nos andares centrais ali daquele prédio. Agora, após o trabalho de rescaldo, a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística vão apurar as causas. Imagens de câmeras de segurança registraram a presença de um homem saindo do prédio logo depois que o fogo começou, mas segundo a polícia, ele não teria relação com o incêndio. Aparentemente se aproveitou da confusão para furtar alguns objetos de lojas. Inclusive essas mercadorias estão apreendidas no primeiro DP aqui da Sé e passarão por perícia. Não havia ninguém nos prédios atingidos pelas chamas no momento do incêndio, mas no combate ao fogo, 2 bombeiros foram atingidos por uma explosão, sofreram queimaduras de 2º e 3º graus e foram encaminhados para o pronto-socorro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Estão estáveis, estão assistidos pelo Corpo de Bombeiros, pela equipe médica do pronto-socorro do Tatuapé. Então, precisam agora realmente de uma recuperação somente. O fogo se alastrou para outras 3 edificações. A primeira igreja ortodoxa do Brasil e outras 2 lojas ao lado do prédio incendiado. Em uma delas, o teto desabou. A outra, da rede Matsumoto, ficou completamente destruída. E olha só, a partir de hoje, PROCONs de todo o país passam a fiscalizar se os postos estão mostrando o valor do combustível antes e depois da redução do ICMS. A intenção é verificar se a queda de preço está chegando ao consumidor.
Coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, a fiscalização pretende verificar se a redução do ICMS será repassada aos consumidores, possibilitando a todos comparar o preço atual com o que era cobrado antes de vigorar a lei. Atualmente não é permitido às unidades federativas cobrar o imposto com percentual acima da alíquota de 17% ou 18%, dependendo da localidade. Diante da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu também um canal para denúncia via internet de postos de combustíveis que não estão cumprindo o que está determinado na lei. Além das frentes de fiscalização e do canal de denúncia, está previsto para terça-feira que a Agência Nacional do Petróleo e a Senacom fiscalizem também as distribuidoras de combustíveis. A intenção é saber se o valor cobrado na revenda aos postos segue a redução do imposto para que o preço final seja repassado ao consumidor. Caso o estabelecimento não cumpra a medida, poderá pagar multa com teto de 13 milhões de reais. E olha só essa notícia, os chineses ganharam 2 anos de expectativa de vida em média, já que a poluição do ar caiu 40% entre 2013 e 2020, segundo um novo estudo. O país reduziu em 40% a quantidade de partículas nocivas no ar entre 2013 e 2020, de acordo com um relatório realizado por satélite, apresentado em junho pelo Instituto de Política de Energia da Universidade de Chicago. Em 2013, a poluição do ar no país asiático atingia níveis extremos, com pouco mais de 50 microgramas por metro cúbico de partículas poluentes, registro 10 vezes maior do que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde hoje. A diretoria dos programas de qualidade do ar, do EPIC, chamou o evento naquela época como um apocalipse do ar, que conscientizou as pessoas sobre o nível extremo de poluição. Diante da gravidade da situação e risco sério à saúde, o governo chinês declarou guerra à poluição do ar. Alguns planos, como proibir novas usinas de carvão nas cidades e reduzir a produção de ferro e aço dos automóveis, foram feitos. Em meio à pandemia da Covid-19, as restrições e confinamentos também auxiliaram a reduzir a atividade industrial e os transportes. A poluição em Pequim é superior à de Nova York, Londres, Madrid e México. E veja a seguir, Ucrânia planeja organizar exército com 1 milhão de integrantes e com armas fornecidas pela OTAN. E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. Moscou intensifica os ataques e provoca a morte de dezenas de civis no país. Enquanto isso, o governo ucraniano busca soluções para retomar o controle do leste da Ucrânia. Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, foi alvo de dezenas de foguetes russos. Alguns atingiram áreas residenciais, 3 pessoas morreram e 31 ficaram feridas. Enquanto isso, os bombeiros ainda buscam sobreviventes nos escombros de Chassiv Yar, atingido no sábado. 24 mortes foram confirmadas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia lançou mais de 30 ataques aéreos contra o país desde sábado. Até agora, quase 600 civis morreram e mais de 1.500 ficaram feridos na região do Donbás desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro. O exército russo, que reivindicou no começo do mês a tomada de Lugansk, busca o controle de Donetsk, o que permitiria o domínio de toda a região mineradora do Donbás. Kiev acusa a Rússia de roubar as colheitas de trigo nas áreas ocupadas e vendê-las de maneira ilegal no mercado internacional. Enquanto isso, o ministro da Defesa da Ucrânia diz que o país planeja se defender com um exército de mais de 1 milhão de homens armados com armas fornecidas pela OTAN. No campo diplomático, a Rússia voltou a fazer ameaças contra a Lituânia, que proibiu o trânsito de algumas mercadorias ao território russo de Kaliningrado, no leste europeu. O governo lituano diz que apenas cumpre as sanções impostas pela União Europeia. Esse embargo levou a uma crise de desabastecimento na região.
E a disputa para substituir Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido se acirrou e já reúne 11 candidaturas. O comitê do partido deve elaborar na próxima semana o calendário que definirá a escolha do novo líder da legenda. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou que não vai apoiar nenhum dos 11 candidatos que querem substituí-lo na liderança do Partido Conservador. Não quero mais falar sobre isso, há uma disputa em andamento que deve acontecer e não quero prejudicar as chances de ninguém oferecendo meu apoio. Só tenho que seguir em frente e nos últimos dias e semanas a função constitucional do primeiro-ministro nesta situação, continuar cumprindo o mandato e é isso que estou fazendo. Esta foi a primeira aparição pública de Johnson após o anúncio da renúncia na última semana, após uma série de escândalos. O ex-prefeito de Londres fica à frente do governo até que seu sucessor seja escolhido. A lista de candidatos inclui a ministra das Relações Exteriores, o ex-ministro das Finanças e o ex-ministro da Saúde, entre outros. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira com novas preocupações em relação ao aumento de casos de Covid-19 na China, que podem levar à adoção de uma nova rodada de medidas de restrição à atividade econômica do país. A moeda norte-americana subiu 1,95% e encerrou o dia cotada a R$ 5,37 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje, acompanhando aí o dia negativo nos mercados externos, com o aumento das preocupações com a economia chinesa e perdas de commodities como petróleo e minério de ferro. O índice recuou 2,07% a 98.212 pontos. A estimativa para a inflação deste ano recuou pela segunda vez. E segundo boletins Focus, a expectativa de crescimento econômico avançou para 1,59%. A projeção do mercado financeiro para a inflação em 2022 recuou de 7,96% para 7,67%. É a segunda queda semanal, seguida na mediana das previsões para o índice de preços ao consumidor amplo. Apesar da baixa, a expectativa para o IPCA de 2023 subiu de 5,01% para 5,09%. As projeções de inflação para ambos os anos, em 2022 e 2023, ainda estão acima do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que esse ano não deveria ultrapassar os 5%. A estimativa do crescimento econômico para 2022 avançou para 1,59%. O mercado manteve a expectativa de alta de 0,5% para o PIB de 2023. Os analistas mantiveram as previsões para a taxa básica de juros em 13,75% neste ano e 10,50% para o ano que vem. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a pressão inflacionária. Os números são do Boletim Focus do Banco Central, que reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. E olha só, procura-se caminhoneiro para trabalhar nos Estados Unidos. A categoria enfrenta escassez de mão de obra qualificada no país. Juliana, por isso o governo norte-americano passou aí a facilitar a entrada desses trabalhadores. Vamos ver. Ser caminhoneiro no Brasil não é nada fácil. Este site de vagas revela que os salários para a função variam entre R$ 1.515 e R$ 2.029 para longas horas de estrada longe da família. Agora, imagine exercer a mesma profissão nos Estados Unidos, com ganhos de $6 mil por mês, o equivalente a R$ 30 mil. É claro que a profissão por lá também tem seus desafios, especialmente em começo de carreira, como conta Paulo Brum, profissional da área em solo americano há 7 anos. No começo eu tive que ganhar bem pouco, eu ganhava 1.500, 1.900, 1.700, às vezes 1.300, porque eram tipo essas empresas, né? Empresas que te contratam e aí elas te pagam pouco, você não tem experiência, você tem que se submeter, porque as empresas elas fazem muitas exigências, te empurram qualquer tipo de carga
e você não pode rejeitar porque você está precisando no começo. Mas hoje Paulo tem o próprio caminhão e com ele acumula ganhos de aproximadamente $10 mil por mês, cerca de R$50 mil. Valor que dá ao caminhoneiro, à esposa e aos 2 filhos qualidade de vida morando na Flórida. Uma casa, tudo que eu tenho dentro, né? Assim, por um preço cômodo, né? Que é a questão do preço. E o conforto, uma casa com ar-condicionado rodando 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? E assim você poder sair na rua, ou você poder parar o carro na porta da sua casa e eu conversar com você 3 horas e ninguém vai me incomodar, né? E isso é uma qualidade de vida. E agora essa oportunidade se estende a outros brasileiros como Paulo, porque o governo americano passou a facilitar a entrada de caminhoneiros no país que enfrenta escassez de mão de obra. O Departamento do Trabalho e o Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos liberaram 35 mil vistos H-2B para trabalhadores temporários. Uma permissão válida por 3 anos para os profissionais da categoria e a família, desde que os filhos sejam menores de 21 anos. O prazo para entrada com processo desse tipo de visto termina em 30 de setembro, para quem tem interesse a uma das quase 100 mil vagas disponíveis para caminhoneiro no país, de acordo com dados da Associação Local dos Caminhoneiros. E além da experiência em rodagem, o candidato precisa falar inglês. Mas, segundo o advogado licenciado nos Estados Unidos, Alexandre Piquet, outra exigência é ainda mais importante. E o processo dos caminhoneiros é um processo de visto temporário que precisa de uma oferta de trabalho de uma empresa americana. Esta é uma das empresas americanas de recrutamento de caminhoneiros. Entre os anúncios divulgados por ela, pedidos urgentes de motoristas para atuarem principalmente no transporte de itens perecíveis na indústria de alimentos. Uma das áreas que mais tem enfrentado falta de profissionais do ramo, porque além da longa jornada, muitas vezes esses caminhoneiros precisam descarregar os veículos. Como acontecia com Paulo, que concorda que a tarefa é árdua, mas para quem está no Brasil e quer começar uma vida nova lá fora, segundo ele, é uma grande chance. Para tentar uma nova América, sim, com certeza, que foi o que passou comigo. É essencial e imprescindível que essa pessoa, né, esse aplicante para o visto, procure a ajuda de um profissional capacitado na área do direito migratório especificamente, porque são vários trâmites que vão ser necessários até que então este candidato ou candidata tenha o visto no passaporte para poder vir para os Estados Unidos e começar a trabalhar legalmente. Salário bom, hein, Maria? Pois Será que é é. difícil dirigir um caminhão? A gente pode tentar, hein, Ju? A gente já fala inglês, né? Já é meio caminho andado. Meio caminho andado aí, gente. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.